Olá a todos! O título dessa aula é Entalpia de Formação. Antes da gente dar início ao conceito de entalpia, nós vamos falar um pouco da aplicação da entalpia no nosso cotidiano. Em geral, ela está vinculada a duas coisas muito importantes do cotidiano. Uma delas é o poder calorífico dos combustíveis e o outro é o valor calórico dos alimentos. Então, nessa parte do estudo da entalpia, eu vou dar um enfoque aqui no valor calórico dos alimentos. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma refeição, que ela é composta por arroz, carne de vaca e feijão, e que cada componente dessa refeição tem um valor calórico. Nesse caso, 88 quilocalorias para o arroz, 140 quilocalorias na carne e 137 quilocalorias no feijão. Aqui a gente tem outro alimento, uma massa de 150 gramas, que possui um valor calórico de 600 quilocalorias. E aqui, um outro alimento, batata frita, 100 gramas, com valor calórico de 274 quilocalorias. O que significa esse valor energético? O valor energético dos alimentos, ele dá a quantidade de energia que esse alimento fornece ao ser vivo que o ingere, nesse caso, a pessoa que consome esses alimentos. Assim como um combustível, quando você coloca o combustível no automóvel e faz a combustão, você libera a energia que está no combustível e utiliza essa energia para que o veículo se desloque. Então, a quantidade de quilômetros que um veículo pode deslocar está relacionada com a quantidade de energia presente no combustível que ele está queimando e utilizando para fornecer energia. Da mesma forma, os seres vivos extraem energia dos alimentos, e esse alimento tem uma determinada quantidade de energia. Quando você compra lá um determinado alimento, ele tem uma tabela com valores nutricionais. Os principais 3 macronutrientes responsáveis pelo valor calórico do alimento são os carboidratos, as proteínas e as gorduras. Esses são os 3 macronutrientes que podem ser metabolizados no organismo e extraído energia. Nesse caso, a energia ela é quantificada em quilocalorias, que é representado dessa forma aqui, kcal, ou quilojoules, nesse caso aqui, kJ. E como funciona essas calorias? Qual é a função dela nos seres vivos? Bom, basicamente tudo que um ser vivo consegue fazer, ele necessita de energia para realizar. E nesse caso, cada atividade que um ser vivo faz tem um gasto calórico diferente. Então aqui você tem uma tabela que ela dá uma noção desse gasto calórico para uma pessoa que tem uma massa de 60 quilogramas e para uma atividade de 30 minutos. É claro que isso são valores aproximados, e uma pessoa com uma massa maior, por exemplo, uma pessoa de 90 quilogramas, ela vai ter um gasto calórico maior para a mesma atividade. Supondo que essa pessoa, vamos imaginar aqui, ela vai andar de bicicleta durante 30 minutos. Uma pessoa com 60 quilos, ela vai gastar aproximadamente 126 quilocalorias. Enquanto uma pessoa de 90 quilos vai gastar mais, porque ela vai deslocar uma massa maior, ou seja, a massa do corpo dela é maior. Mas se você prestar atenção aqui, você tem gastos calóricos diferentes para atividades diferentes.
E, por exemplo, simplesmente para dormir, você gasta bem pouco. Mas você ainda assim gasta, porque nós temos as funções fisiológicas básicas. Você tem o seu coração batendo, você tem as células do seu corpo consumindo energia para manter as funções vitais. Então você tem um gasto, o que se chama gasto calórico basal, ou seja, um consumo de energia mínimo para te manter vivo. Você parado ali, quietinho, só respirando, você está gastando uma quantidade de calorias. Então vocês podem dar uma olhada aqui nessa tabela e ver que ela é super interessante, né? E você tem gastos calóricos diferentes para atividades diferentes, e é claro que isso depende da sua massa e depende também do tempo que você vai estar desempenhando essas atividades. Como se mede essa energia dos alimentos? Bom, o que se mede é a quantidade de calor que um alimento fornece se esse alimento for queimado. Essa é a forma. Por quê? O que a gente sabe? A gente sabe que a energia ela não pode ser criada e ela não pode ser destruída. O que significa que a quantidade de energia que tem no alimento, se eu queimar esse alimento, essa energia vai virar luz e vai virar calor. Se eu conseguir quantificar essa energia da queima, essa energia veio do alimento. Então eu sei que essa energia que esse alimento tem. Dentro de um organismo vivo, ele faz exatamente a mesma coisa. Você se alimenta, esse alimento ele é digerido, ou seja, ele é processado em moléculas menores que podem ser absorvidas e colocadas na corrente sanguínea. Esses nutrientes menores que estão na corrente sanguínea podem entrar dentro das suas células. E além disso, nós respiramos e colocamos oxigênio no nosso sangue, também para ser levado até as células. E aí a célula vai ter o nutriente que veio do alimento, que é o combustível, e o oxigênio que veio do ar, que é o comburente, e ele vai fazer uma reação, entre aspas, de combustão, que é uma queima, só que é uma queima muito mais controlada, entre aspas, eu estou dizendo, não é exatamente uma queima, mas é um processo muito bem elaborado, bem mais suave do que uma queima, não é uma queima, mas que vai extrair essa energia do alimento exatamente como a queima faz, só que a queima extrai essa energia muito rápido. Então essa energia é extraída muito rápido e liberada uma quantidade de energia muito grande num espaço de tempo muito curto. Já os seres vivos fazem uma série de reações químicas que extraem a energia dos alimentos de uma forma mais controlada para que essa energia seja utilizada para todas as funções que o ser vivo precisa. Então, na prática, como que a gente mede aquele valor calórico dos alimentos? A gente usa um aparelho chamado calorímetro. Nesse aparelho, o alimento é colocado e ele é queimado. Ou seja, ele sofre uma reação de combustão. Nessa reação, esse alimento vai liberar energia na forma de calor. Esse calorímetro vai ter, por exemplo, uma substância como a água, que vai absorver esse calor e vai mudar a temperatura. Então, se você sabe qual que é a temperatura da água antes da combustão do alimento, e você sabe a temperatura da água depois da combustão, ou seja, o calor que veio do alimento aumentou a temperatura da água, sabendo esse aumento, esse ΔT, essa variação de temperatura, e sabendo a massa da água e sabendo o calor específico da água, é possível calcular a quantidade de calor que aquele alimento liberou durante a combustão. E essa quantidade de calor é o valor calórico desse alimento. Ou seja, o quanto de energia ele foi capaz de fornecer
para a água para que a temperatura da água aumentasse. Essa daqui é a expressão fundamental da calorimetria. E nós sabemos que para a água, o calor específico da água é 1 caloria por grama por grau Celsius. O que isso significa? Significa para você aumentar 1 grau Celsius de 1 grama de água, você precisa fornecer 1 caloria. Então, com esses valores, você consegue saber quanta energia tinha naquele alimento, e é assim que é determinado o valor calórico dos alimentos e que está expresso nas embalagens dos alimentos que nós consumimos. Agora nós vamos falar então da entalpia propriamente. A entalpia é a medida da quantidade de calor que é liberada ou é absorvida num sistema, numa substância, numa reação química ou num processo físico, a pressão constante. Então aqui tem uma formalidade. O que acontece é o seguinte: essa reação ou esse processo físico, ele tem que estar acontecendo a pressão constante. O que isso significa? Ele tem que estar exposto, por exemplo, à pressão atmosférica, ou seja, um recipiente aberto. Um recipiente aberto, em que a pressão dele é a pressão atmosférica, a pressão constante, a entalpia vai ser o calor que é absorvido ou o calor que é liberado. Isso é uma formalidade importante, mas é uma formalidade. Nós representamos a entalpia pela letra H. Na prática, nós conseguimos medir a variação de entalpia. Lembrando que o delta, a gente usa muito o delta em física e significa estado inicial menos estado final. Então, um delta X é um X final menos um X inicial. Um delta T é o T final menos T inicial. Então, delta H é um delta final, F, menos um delta inicial. O HF, na realidade, é um HF, uma entalpia final. Uma HF é a entalpia no estado final e HI é a entalpia no estado inicial. Para uma reação química, nós temos reagentes se transformando em produtos, que é a nossa forma de representar com a seta. Reagentes se transformam em produtos. Nesse caso, uma reação bem simples, um reagente A formando um produto B. Os reagentes é o meu estado inicial e o meu produto é o estado final. Portanto, a variação de entalpia dessa reação é a entalpia do produto menos a entalpia do reagente, onde HR é a entalpia dos reagentes e HP é a entalpia dos produtos. Quando houver absorção de calor, teremos um processo endotérmico. Então, ele significa que o A, reagente, absorve calor e se transforma no B. Muito importante, sabendo que energia não pode ser criada nem destruída, como a energia está sendo absorvida em A e A está se transformando em B, essa energia agora está no interior de B. Quando houver liberação de calor, teremos um processo exotérmico. É justamente o contrário. Supondo que a energia está dentro de B, B libera energia quando se transforma em A. Então, a energia ela é liberada. Os processos endotérmicos e exotérmicos são opostos. O que significa? Significa que se uma reação escrita no sentido direto, como por exemplo A se transformando em B, nesse caso A absorve calor e se transforma em B, é uma reação endotérmica, o inverso dessa reação, se eu fizer o inverso dessa reação, fizer B se transformando em A, ele vai liberar calor e a reação vai ser exotérmica. Então, uma reação endotérmica invertida é exotérmica e uma reação exotérmica invertida será endotérmica.
As unidades de entalpia são as mesmas unidades que nós vimos para a quantificação do valor calórico dos alimentos. Isso porque aquilo que nós medimos quando nós fazemos a reação de combustão do alimento lá no calorímetro é justamente a entalpia de combustão do alimento. Nós medimos o calor que é liberado na reação de combustão do alimento. Então, os valores calóricos que nós vemos nas tabelas de valor nutricional dos alimentos é justamente a entalpia de reação de combustão daquele alimento. Então, aqui tem algumas coisas importantes. Uma caloria é igual a 4,18 joules. Então, essas são unidades diferentes. Caloria dá uma ideia de quantificação de calor, enquanto joule é mais associado ao trabalho, ou seja, a você utilizar essa energia para fazer algum processo direcionado, a realização de trabalho. Mas elas são ambas unidades de energia e uma caloria é aproximadamente igual a 4,18 joules. Quando nós colocamos o K, significa que isso é multiplicado por 1000. Então, uma quilocaloria é 1000 calorias. E 1 quilojoule são 1000 joules. O K representa que está sendo multiplicado por 1000. E quando nós falamos nos alimentos de calorias, na realidade nós estamos falando de quilocalorias. Então, quando alguém fala que determinado alimento tem 200 calorias, por exemplo, na realidade ele está falando que é 200 quilocalorias. Esse é um ponto muito importante. Essa parte da química que estuda esses processos de liberação e absorção de calor é a termoquímica. É a parte da termodinâmica que estuda as trocas de calor durante as transformações, sejam elas químicas ou físicas. Como vimos, os processos podem ocorrer por absorção de energia. Lembrando, processos que absorvem energia são endotérmicos. Lembra, endo para dentro, o calor está sendo absorvido, endo. Ou por liberação de energia, exotérmico, exo, para fora, liberando. Por exemplo, para ferver água é necessário o fornecimento de calor. Então, se você deixar lá a sua panela com água, a água não vai ferver. Você precisa o quê? Você precisa fornecer energia para essa água, para que essa água comece a ferver, para que a temperatura dela aumente até chegar no ponto de ebulição, a temperatura na qual a água vai passar do estado líquido para o estado gasoso. Lembrando que uma substância pura, nesse caso se você tivesse apenas H2O, o ponto de ebulição, na ebulição a temperatura não iria mudar mais, e é o que ocorre. Supondo que você tem lá água pura e você fornece energia, a água chega até 100 graus, que é o ponto de ebulição da água, e ela começa a evaporar, a temperatura da água não muda durante o processo, mas o estado físico da água começa a mudar, ele passa do estado líquido para o estado gasoso. Esse é um processo que é necessário dar energia. Você dá essa energia através da combustão de um combustível, nesse caso, por exemplo, o gás de cozinha. Você faz a combustão do gás de cozinha, você tem lá a liberação de luz e calor, que é a chama. Esse calor é absorvido pela água, isso aumenta a temperatura da água até o ponto de ebulição, que é 100 graus, e daí toda energia que vem não aumenta mais a temperatura, mas muda o estado físico. A água passa de líquido para gás. Então você não tem mais aumento de temperatura, mas você tem mudança de estado físico. Por outro lado, então, no caso anterior, nesse caso de ferver a água, é um processo que absorve calor, ele é endotérmico. Por outro lado, você tem a reação química de combustão da parafina numa vela. Então, nesse caso, você vai lá,
acende a vela e aí você está consumindo a parafina. A parafina é o combustível. Nesse caso, você tem o quê? Você tem liberação de energia na forma de luz e na forma de calor. Esse é um processo exotérmico, ele está liberando calor para o ambiente. Reações endotérmicas. Então vamos ver um gráfico aqui. Eu tenho um gráfico de entalpia, que é energia, nesse caso calor, pelo caminho da reação, ou seja, você indo de reagente chegando até produto. Nesse caso, o reagente é o A e o produto é o B. O reagente tem uma quantidade de energia que está aqui. Então, supondo que aqui é 0, ele tem uma quantidade aqui que é um valor que a gente não está aqui tá de forma genérica. E aqui você sabe que é o reagente A. Aí você tem o produto B, que tem uma quantidade de energia maior. Eu sei que é maior, por quê? Porque para cima os valores de entalpia aumentam, né? Aqui os valores da energia, no caso a energia térmica, o calor. Então o produto tem uma energia maior. Para o reagente A virar o produto B, né? Ele vai ter que o quê? Ele vai ter que ganhar energia, ele vai absorver energia. Nós representamos isso dizendo que A mais energia na forma de calor se transforma em B. Como eu disse anteriormente, energia não pode ser criada nem destruída. Se A absorveu essa quantidade de energia para virar B, essa energia agora está no interior de B. Está contida no interior de B. Bom, nós representamos processos endotérmicos dizendo que o reagente mais o calor forma o produto. Se nós calcularmos a variação de entalpia, né, a variação do calor, como que nós calculamos? É o calor final menos o calor inicial, que é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Como a entalpia dos produtos é maior do que a dos reagentes, isso é um número maior menos um número menor. Ou seja, o valor vai dar positivo. Entalpia, variação de entalpia ΔH maior do que zero, significa que é positivo. Quando o sinal de ΔH é positivo, significa que houve a absorção de energia durante o processo e, portanto, esse é um processo endotérmico. Então, sabendo o sinal da variação de entalpia, você sabe se o processo é endo ou exotérmico. Agora nós vamos ver o processo exotérmico. Você tem o reagente, nesse caso aqui o processo é B se transformando em A, então você tem um reagente B com uma entalpia aqui, nesse valor. E você tem o reagente, e você nesse caso tem o produto A com uma entalpia menor. O que acontece nesse processo? O reagente B perde energia para se transformar em A, o que significa que essa energia é liberada no ambiente na forma de calor e é representada do lado dos produtos. Então, reagente B se transforma em A e libera calor para o ambiente. Se nós calcularmos a variação de entalpia é sempre a entalpia final, que é a dos produtos, menos a entalpia inicial, que é a dos reagentes. Nesse caso, a entalpia do reagente é maior do que a do produto. O que significa que quando eu fizer essa conta, o que vai acontecer é como o número da entalpia do produto é menor do que a do reagente, o valor de ΔH será menor do que zero, será negativo. E o sinal negativo da variação de entalpia ΔH significa que houve liberação de energia para o ambiente, significa que o processo é exotérmico.
Então, você consegue saber que o processo é exotérmico se o ΔH for negativo, ou seja, menor do que zero. Agora vamos ver variação de entalpia nas mudanças de estado físicos. Por exemplo, você tem uma substância no estado sólido. Isso significa que as partículas ou moléculas dessa substância, elas estão próximas umas às outras graças às interações intermoleculares, no caso de moléculas, ou das interações iônicas, no caso de um composto iônico. E, nesse caso, as moléculas estão muito próximas e o movimento delas é dificultado. Já se você tem uma substância no estado gasoso, as partículas que compõem essa substância estão bem separadas e as moléculas se movimentam rapidamente e livremente, ou seja, elas têm mais energia associada no estado gasoso do que no estado sólido, onde elas estão muito compactadas e com movimento muito dificultado. Então, possuem alta energia no estado gasoso, enquanto possui menor energia no estado sólido. Já você tem o estado líquido, onde as partículas elas têm um movimento mais livre do que no estado sólido, porém menos livre do que no estado gasoso. Então você tem um estado intermediário, onde a energia associada às partículas são maiores do que no estado sólido, porém menores do que no estado gasoso. Isso significa que, por exemplo, para você ir do estado sólido para o estado líquido, o processo é endotérmico, você tem que ganhar energia. E para ir do estado líquido para o estado gasoso, você também é um processo endotérmico, você também precisa ganhar energia. Por isso, então, você tem lá, por exemplo, a fusão da água. Você tem a água no estado sólido, que é o gelo, indo para o estado líquido. Então, você tem um gelo derretendo. Ele precisa ganhar energia, é um processo endotérmico. Ele absorve energia do ambiente e vai para o estado líquido. Da mesma forma, a vaporização da água. Você tem água no estado líquido, ela precisa ganhar energia para ir para o estado gasoso. Já o sentido inverso é exotérmico. Então, a água do estado gasoso para ir para o líquido absorve energia, aliás, libera energia. É um processo exotérmico. E a água no estado líquido para ir para o estado sólido também libera energia. É um processo exotérmico. Agora nós vamos começar a ver como que nós fazemos para calcular a entalpia. Existem algumas formas diferentes de calcular a entalpia de uma reação. Nós vamos começar pelo conceito de estado padrão, em que o estado padrão de uma substância ele corresponde ao seu estado físico e alotrópico mais estável nas condições ambientes, 25 graus e 1 atm de pressão, ou seja, 1 atmosfera de pressão. Nessa situação nós temos a entalpia padrão. É a entalpia de uma substância no seu estado padrão. Então é quando você mede a entalpia de uma substância a 25 graus Celsius e 1 atm, 1 atmosfera de pressão, em condições, no caso, é o estado holotrópico mais estável. Por convenção, toda substância simples no estado padrão possui entalpia igual a zero. ΔH de substância simples, na realidade o H, entalpia padrão de substância simples é zero. O que é uma substância simples? Substância simples é aquela formada por um único elemento químico. E aqui nós temos exemplo, O2, só átomos de oxigênio, N2, só átomos de nitrogênio, H2, só átomos de hidrogênio, só átomos de cloro, de bromo, de iodo, e assim por diante. Então, todas essas são substâncias simples. Só que a entalpia de formação, a entalpia de formação
de substância simples, né, a entalpia padrão de substância simples é 0 se ela estiver no estado alotrópico mais estável. O que é o estado alotrópico? É substâncias diferentes feitas por um único elemento químico. Por exemplo, você tem o oxigênio, que é só feito de átomos de oxigênio, é O2. Mas você também tem o ozônio, que é o O3, que também é só feito de átomos de oxigênio. Só que a entalpia padrão do oxigênio O2 é 0, porque ele é o estado alotrópico mais estável, enquanto o O3 não. O estado alotrópico mais estável, ele também costuma ser o mais abundante na natureza. Então você tem mais O2 do que O3. Então a entalpia padrão do O2 é 0, a do O3 não. Então esse é um ponto importante. Como que a gente escreve uma equação termoquímica? Bom, para a equação de decomposição da água oxigenada, nós temos isso aqui. A água oxigenada é o peróxido de hidrogênio, é H2O2. Ele se decompõe em água e oxigênio. Primeiro, é necessário balancear a equação. Balancear a equação é colocar os coeficientes estequiométricos na frente das fórmulas das substâncias para que o número de átomos seja igual do lado esquerdo e do lado direito. A quantidade de átomos deve ser igual para todos os elementos químicos antes da reação, no lado dos reagentes, e depois da reação, no lado dos produtos. Nesse caso, os coeficientes estequiométricos são 2 mols de H2O2, peróxido de hidrogênio, formam 2 mols de H2O água e 1 mol de oxigênio. Lembrando que quando o coeficiente estequiométrico é 1, você normalmente não precisa colocar. Depois, indicar os estados físicos das substâncias. Então, nesse caso, o entre parênteses, AQ significa aquoso, significa que essa substância está dissolvida em água. L significa que está no estado físico líquido. G significa que está no estado físico gasoso. E aí é revelado ΔH, que é a variação da entalpia dessa reação. Nesse caso, a variação de entalpia dessa reação é menos 196 kJ por mol, o que significa, como o valor de ΔH é negativo, nós sabemos que essa energia, menos 196, aliás, menos 196 kJ, está sendo liberada para o ambiente. Essa reação é isotérmica, ela está liberando essa energia para o ambiente na forma de calor. Entalpia das reações químicas. Nós vamos então começar pela entalpia de formação. A entalpia de formação é o calor que é liberado ou absorvido na formação de 1 mol de uma substância a partir de substâncias simples no estado padrão. Lembrando que substâncias simples no estado padrão têm entalpia igual a 0. Entalpia igual a 0. Dessa forma, é possível fazer uma tabela de entalpias padrão de formação. E uma reação de formação ela é da seguinte forma. Por exemplo, a reação de formação do dióxido de carbono, CO2, é a formação do dióxido de carbono a partir das substâncias simples, que é o carbono, só tem o elemento químico carbono, no estado alotrópico mais estável, que é o carbono grafite. Lembrando que o carbono tem 2 alótropos, o carbono grafite e o carbono diamante. Qual que é o mais estável? Aquele que está mais abundante. Bom, nós sabemos indiretamente que é aquele que está mais abundante na natureza. Então tem mais carbono grafite, que é o que forma, por exemplo, carvão, do que carbono diamante. Nós encontramos muito mais carvão do que diamante na natureza. O mais estável é o carvão, que é o carbono, aqui representado como carbono grafite. E o estado alotrópico mais estável do oxigênio é o O2, o oxigênio que nós respiramos, e não o O3, o ozônio,
que está lá na estratosfera, na camada de ozônio. Então, a reação de formação do CO2 é carbono, substância simples, O2, substância simples. Então, as entalpias aqui, a gente, por convenção, diz que é zero, e aí a gente calcula a entalpia dessa reação e nós temos a entalpia de formação do CO2. De forma semelhante à água, quais são as substâncias simples que reagem para dar a origem à água? É o gás hidrogênio, H2, e o gás oxigênio, O2. Então, essa é a reação de formação da água. Medindo a entalpia dessa reação, nós sabemos a entalpia de formação da água, por exemplo. Medindo as entalpias de formação, nós podemos construir uma tabela. Lembrando que essa tabela, as entalpias são nas condições padrão, 25 graus e pressão de 1 atmosfera. Então, nesse caso, nós temos a entalpia de formação do dióxido de carbono, do gás acetileno, do etanol, da água, do cloreto de hidrogênio, peróxido de hidrogênio, cloreto de sódio, amônia e ácido acético. Então, aqui nós temos algumas entalpias de formação. Sabendo as entalpias de formação, nós podemos calcular entalpias de outras reações que não são reações de formação. Como, por exemplo, a da decomposição da água oxigenada. Isso aqui não é uma reação de formação. Só tem uma substância simples aqui, na realidade você tem uma decomposição. Então você tem 2 mols de peróxido de hidrogênio, H2O2, formando 2 mols de água e 1 mol de oxigênio. A partir então dos valores da entalpia de formação, eu consigo calcular a variação de entalpia dessa reação. Eu sei que a variação de entalpia da reação é a entalpia dos produtos menos a dos reagentes. Então, eu sei que a entalpia dos produtos é a entalpia da água, de formação da água, vezes o coeficiente estequiométrico, nesse caso 2. Então, é 2 vezes a entalpia da água, mais o coeficiente estequiométrico é 1, uma vez a entalpia do O2. Essa é a entalpia do produto. Agora eu faço menos a entalpia dos reagentes. O meu reagente é só o peróxido de hidrogênio. Então, é o coeficiente estequiométrico 2 vezes a entalpia do peróxido de hidrogênio. Nesse caso, as entalpias de formação. Agora, eu posso olhar na tabela e substituir. Então, olha só, a entalpia da água está aqui, menos 286. Então, no lugar do ΔH da entalpia de formação da água, eu coloco menos 286, aqui entre parênteses. Oxigênio é substância simples no estado alotrópico mais estável, portanto, a entalpia de formação padrão é 0. Então, está aqui, 0, entalpia padrão, 0. Ótimo. Aí eu vou para o peróxido de hidrogênio menos 188. Então, no lugar do ΔH de formação do peróxido de hidrogênio, eu coloco menos 188. E agora é fazer essas contas. Tomando muito cuidado que tem o menos da fórmula aqui, entre parênteses o menos, que é o sinal da variação de entalpia. Então, fazendo essas contas, fica que 2 vezes menos 286 vai dar menos 572. E menos 2 vezes menos 188, menos com menos vai dar mais. E 2 vezes 188 vai dar 376. Menos 572 mais 376 vai dar menos 196 quilojoules. Às vezes isso é representado como quilojoules por mol, mas é muito importante perceber que nós multiplicamos pelos coeficientes estequiométricos, que são mol.
Então, na realidade, o valor da variação de entalpia aqui é só quilojoules. Às vezes é colocado por mol, quando, por exemplo, o produto tem o coeficiente 1. Mas isso é só um detalhe, mas é muito bom prestar atenção. Vamos fazer então alguns exercícios. A entalpia padrão de formação em kJ por mol e a 25 graus Celsius de algumas substâncias, nesse caso o metano, CH4 no estado gasoso, é menos 74,8 kJ por mol. Do triclorometano, que é o CHCl3, essa substância chama triclorometano ou clorofórmio, é menos 134,5 kJ por mol. HCl gasoso, menos, ou cloreto de hidrogênio, menos 92,3 kJ por mol. Se realizarmos a reação de cloração do metano, qual será o valor da variação de entalpia do processo? Bom, o metano é CH4, é um carbono ligado a 4 hidrogênios, reagindo com o gás cloro. 3 hidrogênios são substituídos por cloro, por isso cloração. Você está retirando hidrogênio e colocando cloro no metano. Você tirou 3 hidrogênios e colocou 3 cloros no lugar, que formou o triclorometano ou clorofórmio, mais 3 mols de HCl, que é o ácido clorídrico ou cloreto de hidrogênio. Bom, como a variação de entalpia é entalpia dos produtos menos do reagente, a gente calcula a soma da entalpia dos produtos. Nesse caso, eu tenho que a entalpia dos produtos é o coeficiente estequiométrico 1 vezes a entalpia de formação do CHCl3 mais coeficiente estequiométrico 3, então é 3 vezes a entalpia de formação do HCl. Aí eu substituo os valores que estão aqui, a entalpia do CHCl3 é menos 134,5, então no lugar da entalpia eu coloco o valor dele, mais 3 vezes a entalpia do HCl. A entalpia do HCl é menos 92,3. Aí 1 vezes menos 134,5 dá 134,5 mais 3 vezes menos 92,3. 3 vezes menos 92,3 vai dar 276,9 negativo, né? Mais com menos dá menos. E nesse caso, mais com menos aqui também vai dar menos. Então vai ser menos 134,5 menos 276,9. Então você soma e mantém o sinal, que dá 411,4 kJ e a entalpia dos produtos. Agora eu calculo a entalpia dos reagentes. Nesse caso nós temos 1 mol de CH4, então é 1 vezes a entalpia de CH4 mais 3 vezes a entalpia do Cl2. 3 vezes a entalpia do Cl2. Cl2 é substância simples, só tem cloro, a entalpia é 0. Então vamos lá, uma vez a entalpia do CH4, que é menos 74,8, então no lugar da entalpia do CH4 eu coloco menos 74,8, mais 3 vezes a entalpia do Cl2, substância simples, entalpia 0, então vai ser 3 vezes 0. 1 vezes menos 74,8 vai dar menos 74,8 kJ. Eu tenho a entalpia do produto, entalpia do reagente. Agora a variação de entalpia é ΔH, variação de entalpia da reação, é a entalpia do produto menos a do reagente. Entalpia do produto menos 411,4, menos da fórmula, entre parênteses, a entalpia do reagente, que é menos 74,8. Menos com menos vai dar mais, então vai dar 411,4
menos com menos mais 74,8, vai dar uma variação de entalpia de menos 336,6 kJ. Vamos para a próxima questão. O alumínio ele é utilizado como redutor de óxidos no processo denominado de aluminotermia, conforme mostra a equação química. Nesse caso, nós temos 8 mols de alumínio no estado sólido, mais 3 mols do tetraóxido de manganês, que é o Mn3O4 no estado sólido, formando 4 mols de óxido de alumínio no estado sólido, mais 9 mols de manganês no estado sólido. Aqui nós temos uma tabela de entalpias de formação, onde tem a entalpia de formação do óxido de alumínio e do tetraóxido de manganês. Aqui está exemplificando a temperatura em Kelvin, 298 Kelvin, e a pergunta é, segundo a equação acima, para a obtenção do manganês sólido, a variação de entalpia na temperatura de 298 Kelvin em quilojoules é D. Então, qual que é a variação de entalpia nessa temperatura que foi dada as entalpias de formação? O processo é o mesmo do exercício anterior. Nós vamos calcular a entalpia dos produtos. E a entalpia dos produtos é 4 mols vezes a entalpia de formação do óxido de alumínio, Al2O3, mais 9 vezes a entalpia do manganês. 4, que é o coeficiente estequiométrico, vezes a entalpia do óxido de alumínio, que é produto, mais 9 vezes a entalpia do manganês. A entalpia do óxido de alumínio está aqui, menos 1.667,8, então é 4 vezes menos 1.667,8, mais 9 vezes a entalpia do manganês, só tem manganês. Só o elemento químico manganês, substância simples, entalpia 0. Então é 9 vezes 0. Então aqui vai dar 4 vezes menos 1.667,8, que vai dar menos 6.671,2 quilojoules. É a entalpia dos produtos. Entalpia dos reagentes. Eu tenho 8 vezes a entalpia do alumínio, então 8 vezes a entalpia do alumínio, mais 3 vezes a entalpia do tetraóxido de manganês. 3 vezes a entalpia do tetraóxido de manganês. Aqui. Entalpia do alumínio. Só tem átomos de alumínio aqui. Substância simples, então a entalpia é 0. É 8 vezes 0. 8 vezes 0, mais a entalpia do tetraóxido de alumínio está aqui, é menos 385,3. Então, 3 vezes menos 1.385,3. Isso vai dar menos 4.155,9 kJ. Agora, a variação de entalpia é entalpia do produto menos a do reagente. Entalpia do produto é aqui, menos 6.671,2, menos da fórmula, abre parênteses, entalpia do reagente, que é menos 4.155,9. Menos com menos vai dar mais, então vai ser menos 6.671,2 mais 4.155,9, o que vai dar menos 2.515,3 quilojoules. Em síntese, vimos conceito de entalpia, entalpia de formação e cálculo da variação de entalpia a partir das entalpias de formação. E é isso.